Muito bem, hoje é o nosso terceiro dia da nossa conferência de família e o tema desse ano é o Evangelho, a hospitalidade e a família. Nas últimas 2 noites nós vimos como é que essas 3 coisas estão correlacionadas, como elas são indispensáveis na vida da igreja e hoje não será diferente. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 2, nós meditaremos no versículo 42 até o versículo 47. Atos 2, 42 a 47. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor, ilumina a nossa mente, ó Pai, nos ajuda a compreender o texto, nos ajuda a aceitar o texto e a viver o texto. A Tua palavra, Pai, é a verdade. É isso que o Senhor estabeleceu para nós e nós queremos aprender contigo a viver da maneira que Te agrada. A vida que temos não pertence a nós mesmos, pertence a Ti, por isso nos auxilia, Pai, a entender, a aceitar e a viver por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nas 2 últimas noites, nós vimos que o Evangelho, a hospitalidade e a família caminham todas lado a lado. Não existe a possibilidade de eu dizer que faço parte de uma igreja saudável sem que nessa igreja a pregação adequada da palavra seja manifestada. Não posso dizer também que uma igreja é saudável se as pessoas, os membros dessa igreja não estão dispostos a serem hospitaleiros. E também eu não posso dizer que uma igreja é saudável sem que haja uma compreensão adequada de que nós somos uma grande família. Obviamente, famílias saudáveis que pertencem a uma mesma igreja fazem com que essa igreja também cresça de maneira saudável. Hoje, eu queria convidar vocês a refletirem um pouco. Se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos ser uma igreja, como o apóstolo Paulo ensina lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, cheios do Espírito Santo, é necessário que nós possamos olhar bons referenciais. Nós, na primeira noite, vimos referenciais que tanto eram bons, quanto referenciais não bons do que era ser hospitaleiro. Nós vimos lá o exemplo de Gaio, um homem temente ao Senhor, que adequadamente recebia os missionários, incentivava os missionários, apoiava ele nas suas necessidades. Nós vimos o exemplo também de Demétrio, que era outro exemplar irmão no serviço ao Senhor nessa questão da hospedagem. Mas nós tínhamos também o exemplo de Diótrefes, que fazia o oposto. Queria a glória para si, queria ser visto em todos os momentos, e ao invés de servir os irmãos que estavam lá para propagar o evangelho, ele acabava atrapalhando não somente aquelas pessoas que iam propagar o evangelho, como todos aqueles que queriam servir ao Senhor. Por isso, nós precisamos lembrar, meus irmãos, como vimos ontem à noite, quanto mais perto estamos da volta do nosso Senhor, tanto também nós precisamos andar mais próximos uns dos outros, em amor, servindo uns aos outros, aprendendo em comunidade a como obedecer ao Senhor, apoiando, consolando, exortando um ao outro. Esse é um processo que Deus espera de nós. E será que nós temos um exemplo de alguma igreja que vivia isso? Nós vimos exemplos de pessoas pontuais, mas será que a Bíblia nos dá um referencial como igreja? Sim, a igreja de Jerusalém, descrita aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Quero só, antes de entrar propriamente no texto, dar um pequeno contexto do que estava acontecendo. No capítulo 2, nós vemos que os irmãos que haviam esperado a ascensão do Senhor Jesus Cristo estavam reunidos em Jerusalém e eles receberam o Espírito Santo.
E depois que eles receberam o Espírito Santo, a igreja era composta naquele momento por 120 pessoas, Pedro vai lá e profere o seu primeiro sermão público. E é interessante que é dito que após esse sermão se juntaram à igreja outras 3.000 pessoas. E é interessante que a maior parte dos estudiosos acredita que essas 3.000 pessoas que são referidas no texto eram contando somente com os homens. Então, imagina só, de 120 pessoas para 3.000 pessoas. É uma diferença muito grande, né? Existem coisas que a gente fica imaginando assim, poxa, que coisa maravilhosa. Mas eu quero que vocês entendam que só foi verdadeiramente maravilhoso porque aquelas pessoas verdadeiramente eram crentes e cheias do Espírito Santo. Porque se não fosse isso, 3.000 pessoas entrando numa igreja sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o Senhor verdadeiramente, seria uma tragédia. Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, nós vemos evidências no texto de que a igreja de Jerusalém amava a Deus e estava disposto a viver da maneira como Deus estabelecia que eles deveriam amar. Então, nós vamos ver esse referencial. O referencial que eles tinham do Evangelho, o referencial que eles tinham sobre a hospitalidade e o referencial que eles tinham sobre o que era ser família. No versículo 42 é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É basilar, é crucial que se uma igreja quiser viver de maneira íntegra para o Senhor, o evangelho pregado nessa igreja, a palavra pregada nessa igreja, não pode ser uma palavra corrompida. Não pode ser uma palavra ensinada a partir da cabeça do homem. A função do pastor, a função de pregar a palavra de Deus, não diz respeito a criar teorias, diz respeito a tão somente compreender a verdade bíblica, lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. Nós não somos quem escreve a mensagem. Nós somos apenas o carteiro que entrega a mensagem. Portanto, quando é dito aí que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nós precisamos lembrar. Os apóstolos naquele período ainda estavam vivos e, lembrem-se, eles ainda não tinham todas as cartas, todos os livros que nós temos hoje na mão. Então, como é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Eles continuamente estavam juntos para ouvir a palavra de Deus sendo pregada e viver por meio dessa palavra. Perseverar na doutrina dos apóstolos é algo que não era crucial somente para a igreja de Jerusalém. Perseverar na doutrina dos apóstolos é crucial também para nós hoje. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. Ouvir a verdade ia trazer para eles um incômodo como se tivesse alguma coisa no ouvido deles. Geraria incômodo. E o que essas pessoas fariam com o incômodo de ouvir a verdade da palavra? Elas buscariam mestres para si, que falassem tudo aquilo que elas querem escutar. Vocês acham que isso é real nos dias de hoje? Demais, né? Eu fico me imaginando. Alguém que é chamado para pregar a Bíblia em um ambiente como a Rede Globo, por exemplo, e sai de lá aplaudido, dificilmente está pregando a verdade, né? Quantas vezes nós vemos ambientes onde as pessoas são chamadas para anunciar o Evangelho, mas elas dizem apenas aquilo que todo mundo quer ouvir? Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na doutrina que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos. É perseverar na revelação dada pelo próprio Deus para que eles nos ensinassem de acordo com a vontade de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos não diz respeito a imaginar coisas ou até mesmo assumir para si o título de apóstolo. Eu vi um livro recentemente onde dizia que em uma pesquisa feita aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 10.000 apóstolos no Brasil. Impressionante, né? Se 12 mudar o mundo, imagina o que 10.000 fariam, né? Com o nosso Brasil. Obviamente não é verdade, porque apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então, tudo de morto. Então, nós precisamos lembrar que essa doutrina foi deixada com o propósito de nos beneficiar, não com olhos temporais, mas com olhos eternos. Por isso, aquela igreja
mantinha uma intenção constante de aprender com os apóstolos aquilo que era verdade estabelecida por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você verdadeiramente ama e tem um compromisso em perseverar na doutrina dos apóstolos? Se você tem, como é que você pode provar que tem esse ânimo, que você tem esse interesse em perseverar na doutrina dos apóstolos? Será que você se prepara para cultuar ao Senhor? Será que você se prepara para prestar atenção no que a palavra de Deus diz, não somente compreendendo intelectualmente, mas aceitando a verdade e vivendo por meio da verdade? Será que você tem amado a doutrina dos apóstolos redigida, escrita para nós, registrada para que nós pudéssemos ter acesso a ela, lendo, meditando, fazendo devocionais no texto? Ou será que você apenas diz que persevera na doutrina dos apóstolos e isso não passa de um jargão, da boca para fora? Lembrem-se, irmãos, falar verdades bíblicas é fácil. Viver verdades bíblicas é muito difícil. Portanto, Deus espera que nós, assim como a igreja de Jerusalém, possamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Outra característica daquela igreja, que era uma igreja séria, uma igreja comprometida, é que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Eles perseveravam nas orações. E é interessante que os comentaristas falam que esse partir do pão aqui tem tanto o sentido de falar sobre a ordenança do Senhor, o cumprimento da realização da ceia, como também o aspecto que nós vamos ver mais na frente no texto, sobre estarem juntos para se alimentar, fazer parte de um conjunto de pessoas que andam próximos umas das outras. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e é baseado na doutrina dos apóstolos que eles tinham a compreensão de que eles deveriam viver em família, que eles deveriam viver lado a lado, amparando um ao outro. Quando nós olhamos para o que o autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 10, no versículo 24 e 25, fica explícito que nós não podemos deixar de ter esse hábito de congregarmos. E como nós vimos tanto lá na carta aos Hebreus, como na carta de 1 Pedro que vimos ontem à noite, congregar diz muito mais do que frequentar a um culto. Congregar diz respeito a cultuar, sim, mas além disso, viver em comunidade, a fim de amparar os meus irmãos e auxiliá-los a se parecerem cada dia mais com Cristo. Portanto, aquela igreja que amava o Senhor, aquela igreja que saiu de 120 membros para mais de 3.000 membros, essa igreja, todos bebês na fé, faziam o quê? Estavam continuamente juntos, aprendendo da palavra e vivendo pela palavra. É impressionante, né? Imagina uma igreja composta por 3.000 recém-convertidos. Às vezes eu olho e converso com alguns pastores que eles dizem assim, olha, quando começa a vir muita gente e se converter, ao mesmo tempo que me dá alegria de ver muita gente se convertendo uma vez, ao mesmo tempo dá medo. Medo porque é difícil treinar uma pessoa que acabou de chegar e ela tem vários pressupostos e eu como pastor e os irmãos da igreja precisam alimentar aquela pessoa para que ela entenda corretamente. Por isso que a perseverança na doutrina dos apóstolos é tão importante. Lá em Provérbios é dito que nós não podemos nos estribar, não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós devemos buscar, portanto, a sabedoria do Senhor, e é na sabedoria do Senhor que nós veremos que a comunhão é indispensável no corpo de Cristo. João vai estabelecer em uma das suas cartas o seguinte: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Porque se eu sou incapaz de amar uma pessoa que eu estou vendo, uma pessoa com quem eu convivo, como é que eu vou poder dizer que amo ao Deus que eu sequer vejo fisicamente? Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam ao seu irmão, são mentirosos. Eles não estão vivendo na luz, eles não estão vivendo na verdade. Portanto, comunhão não é uma opção. Comunhão é uma obrigação e uma necessidade. E para isso é necessário compromisso. Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que vocês trabalham
E eu sei que o tempo parece que cada vez mais se encurta, né? Parece que o dia não tem mais 24 horas. Antigamente eu fazia 1001 coisas em 24 horas e agora parece que eu não tenho tempo mais para nada. E aí, qual é a grande tendência e a perigosa tendência? Eu queria muito congregar. Eu queria muito ter comunhão. Eu queria muito estar com meus irmãos, só que tem um problema. Eu não tenho tempo. Enquanto você não tratar isso como prioridade, enquanto você não enxergar isso como um mandamento do Senhor, enquanto você não entender que comunhão, perseverança na doutrina dos apóstolos, participar das ordenanças do Senhor, não é uma opção, mas um mandamento, você nunca terá tempo. Entenda isso. As demandas sempre surgirão e se acumularão. Mas eu preciso escolher quais eram as demandas. Se você olha para o modo como o Senhor Jesus Cristo viveu o seu ministério, você vai ver que existiam dias onde o Senhor Jesus Cristo recebia grandes multidões e saía curando um por um, e no final do dia ele estava exausto. Mas quantas vezes a gente vê o texto dizendo que Jesus se retirava e ia fazer o quê? Orar, ter comunhão com Deus. Será que você é mais ocupado do que o Senhor Jesus Cristo enquanto esteve no seu ministério? Se ele, que tinha multidões seguindo a ele, pedindo que curasse, tirava tempo para ter comunhão com o irmão, com Deus, e tirava tempo para ter uma comunhão específica com aqueles que eram seus discípulos mais chegados, se você diz que não tem tempo, desculpa. Mas isso não passa de uma desculpa. Nós precisamos entender que não podemos estabelecer o meu achar, o meu padrão, como sendo o padrão de Deus. Eu preciso entender que é Deus quem revela o padrão pelo qual nós devemos viver. Eu não tenho a opção de mudar o que Deus quer. Eu tenho a opção de seguir ou não seguir. Essas são as opções. E aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava em comunhão, ela perseverava no partir do pão, mas essa igreja tinha uma coisa que também é muito negligenciada. Eles faziam tudo isso perseverando em oração. E por que a oração é tão importante? Me diga uma coisa. Nós somos capazes de mudar o plano de Deus? Responda para você mesmo. Nós somos capazes de mudar o plano de Deus? Não, né? Se eu não sou capaz de mudar o plano de Deus, como tem alguns absurdamente dizendo na internet que Deus escreve a história com lápis e a gente tem a borracha na mão, não sei se vocês já escutaram um absurdo desse, mas há quem diga que nós temos a borracha para apagar a vontade de Deus. Isso não é verdade, certo? O plano de Deus sempre será cumprido. Se o plano de Deus sempre será cumprido, para que servem as orações? Se não é para mudar o plano dele. É para nos mudar. É para nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes nós temos estudado aqui passagens que nos orientam a pedirmos tudo de acordo com a vontade de Deus? E aqui eu já expliquei várias vezes para vocês que pedir de acordo com a vontade de Deus não é você, no final da frase, daquilo que você está orando, dizer: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Não é isso que é pedir de acordo com a vontade de Deus. Pedir de acordo com a vontade de Deus é, primeiro, conhecer a vontade de Deus. Onde é que Deus apresenta a sua vontade? Na palavra dele. Então, a primeira coisa é, eu preciso descobrir qual a vontade de Deus. Pronto, eu descobri que essa é a vontade de Deus. Agora, o que eu faço? Eu oro pedindo que a vontade de Deus se cumpra. Que o plano dele seja executado. E adivinha só, o que Jesus diz? Se nós orarmos pedindo de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu pedi. Por quê? O plano de Deus não mudou. Quem mudou fui eu, que entendi qual é a vontade de Deus e agora quero viver de acordo com a vontade de Deus. A oração não é para mudar Deus, a oração é para me mudar. Eu quero ser alimentado pelo que Deus estabelece como sendo certo. Para isso eu preciso conhecer a sua vontade. Por isso que aquela igreja, ao mesmo tempo que perseverava na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração. Porque a oração demonstra a nossa dependência, a nossa confiança de que a vontade de Deus, como nós vimos no domingo passado, é sempre
boa, perfeita e agradável. Independente da circunstância, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que esse processo de conhecer a vontade de Deus, de conviver com os meus irmãos, auxiliando eles a olharem sempre para a vontade de Deus, é regada por um processo de continuidade em oração, demonstrando a nossa dependência do Senhor. Um exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso é o modo como as crianças fazem. De um modo geral, quando é que as crianças vão até os seus pais para pedir algo? Quando elas sabem que aquilo que elas querem fazer não está ao alcance delas. Então, se uma criança quer beber água, ela não alcança o bebedor, ela vai até o pai e diz: pai, o senhor podia me dar água? Não é? Isso mostra que ela está falando que é dependente. O crente sábio, o crente maduro, ele já entendeu que o único modo de ele cumprir a vontade de Deus é tendo o auxílio do próprio Deus. É dizendo que a força de cumprir a vontade de Deus não está em mim, porque até mesmo a força para cumprir isso é fruto da graça de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Todos nós ficamos encantados pelo quanto que o apóstolo Paulo fez na sua vida após a conversão. E no final, ele sempre atribui tudo aquilo que ele fez como sendo fruto da graça de Deus na vida dele. Pare e pensa. Paulo, antes de ser crente, ele era doutor na lei. Ele era um homem profundamente instruído. Ele era um homem profundamente zeloso naquilo que ele acreditava ser a vontade de Deus. Mas quando ele foi salvo, Deus começou a usar ele imediatamente? Sim ou não? Não. Pelos cálculos que nós fazemos, pelo tempo que ele levou em Damasco, pelo tempo que ele passou no deserto da Arábia, pelo tempo que ele passou lá em Tarso, ele levou cerca de 13 a 14 anos para começar a ser utilizado como missionário. 14 anos depois da sua conversão. Paulo precisou entender que o servir a Deus não era algo baseado no que ele tinha, mas sim no que Deus tinha. Deus deu um chá de cadeira em Paulo de mais de uma década e depois usou grandemente a ele, porque Paulo havia compreendido que tudo era pela graça. Irmãos, quer verdadeiramente fazer mais para o Senhor? Quer pregar o evangelho de modo adequado? Quer ser hospitaleiro de modo adequado? Quer viver em família de modo adequado? Entenda que você precisa depender do Senhor, confiar no Senhor com toda a sua força, confiando que a doutrina dos apóstolos, aquilo que Deus iluminou e inspirou eles para escrever, é a fonte de conhecimento que nós também vamos utilizar para viver desta maneira. Viver da maneira como agrada a Deus. Aquela igreja ali também era uma igreja que temia verdadeiramente a Deus. É dito no versículo 43. E em toda a alma havia temor. É interessante que quando você vai em qualquer escola de nível primário, e aí está tendo a bagunça normal, na troca de professor, os alunos daquela sala ficam em alvoroço e tudo mais, e por diversas vezes acontece que naquele alvoroço todo, chega lá a diretora ou o diretor, fica assim na porta, né? O que acontece com a sala? Todo mundo fica em silêncio. Qual é o nome disso? Temor. Temor é um misto de respeito, compreensão da autoridade e obediência. Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus. Ah, meu Deus, eu sei que Ele é muito poderoso e Ele pode me mandar para o inferno. Não. Deus é poderoso e pode mandar a gente para o inferno? É verdade. Mas não é isso que se resume o temor que a Bíblia fala. Eu tenho que ter reverência a Deus. Eu tenho que entender que a minha vida pertence a Ele. Eu tenho que entender que a autoridade de todas as coisas pertence a Ele. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e tudo é para a glória dEle, como a Bíblia fala, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, eu preciso entender que eu sou uma criatura dEle, criada para a glória dEle. Quando você cria alguma coisa,
Você foi lá e desenhou num papel uma rosa muito bonita. O que você pode fazer com aquele desenho? O que você quiser. Por quê? É seu. O que Deus pode fazer conosco? O que Ele quiser. Por quê? Nós somos dele. Nós não pertencemos a nós mesmos. Acontece que os crentes entendem isso e voluntariamente decidem viver para a glória de Deus, para seguir a vontade de Deus. E aqueles que não creem, eles continuam achando que eles pertencem a eles mesmos e, portanto, eles precisam satisfazer as suas próprias vontades. Essa é a diferença principal. Portanto, uma igreja que teme a Deus, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama a comunhão, uma igreja que está em constante oração, é uma igreja que tem temor a Deus. E o temor a Deus nos leva a ter uma obediência não baseada no medo, mas uma obediência baseada na compreensão de quem Deus é, de todos os seus atributos, tanto da sua justiça como também do seu amor, tanto da ira de Deus como também da sua misericórdia. Isso é o temor verdadeiro. Não é estabelecer uns atributos e esquecer outros. É compreender completamente quem Deus é. E naquele período ali, para que ficasse evidente de que a mensagem que estava sendo pregada pelos apóstolos era validada pelo próprio Senhor, é dito no versículo 43 que muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Então, os apóstolos, aqueles que foram responsabilizados por dar continuidade ao ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, esses homens faziam muitos sinais e prodígios para comprovar que aquilo ali que eles estavam falando realmente vinha da parte do Senhor. Uma vez que foi comprovado isso, é necessário que nós possamos ter vários sinais para que nós creiamos hoje? Não. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Deus é tão misericordioso e maravilhoso que Ele deixou registrado para nós todas essas maravilhas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos acesso a tantos milagres da parte do Senhor. E sim, esses milagres nos ajudam a crer, nos ajudam a entender que Deus realmente estava intencionalmente buscando redimir o seu povo escolhido antes da fundação do mundo. Outra característica de uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, que é hospitaleira e que vive em família, está estabelecida no versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou beber um pouquinho d'água aqui para falar um negócio que eu já vi gente pregando dizendo assim, tá vendo? Eu achei o comunismo da Bíblia. Olha aí, é bíblico. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que comum é esse? Comunismo. Não, não é comunismo, certo? Do que o texto está falando? Irmãos, nós vivemos baseados no quê? Que acabamos de ver agora? Na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é inspirada por Deus, nos molda para vivermos de acordo com o que Deus estabelece. O modo que Deus estabelece que nós vivamos inclui o cuidado não só com a minha própria vida, da minha família, mas inclui o cuidado também para com todas as pessoas que estão próximas a mim. Começando pelos da família e se estendendo até mesmo às pessoas que não são crentes. Mas entendam uma coisa, isso é fruto de uma compreensão da palavra de Deus e não de uma imposição estatal. Isso são completamente diferentes as duas coisas. E outra coisa, esse comum que eles tinham aqui, todas as coisas eram em comum, não diz respeito a um processo de igualitarismo. Não é que todo mundo, vou ler mais um versículo para explicar isso. No versículo 45 ele diz, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Olha aqui o perigo. Está vendo? Eles vendiam todas as suas propriedades, e aí o que é que a maioria das pessoas que não entende o texto vai dizer? Eles pegavam tudo e repartiam igualmente entre todos os irmãos. Mas o próprio texto diz que não acontecia assim. Eles faziam o quê quando repartiam? Aquilo que eles voluntariamente davam, ofertavam ao Senhor.
eles repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Ou seja, de acordo com a necessidade de cada um. A minha necessidade é igual à sua? Hã? Não. Talvez você tenha sido seduzido pela ideia de que Deus no céu nos fará iguais a todos. Sinto muito lhe informar. Não seremos iguais. Lembra quando a gente vê lá em Mateus capítulo 6, que Deus diz que nós não deveríamos buscar os tesouros dessa terra, mas buscar os tesouros da eternidade? Vocês lembram o que a Bíblia fala sobre os galardões? Vocês acham que todo mundo vai receber os mesmos galardões? Hã? Vai ter gente que vai escapar fedendo. Vai estar só pela misericórdia do Senhor mesmo no céu. Quando as suas obras forem provadas, elas não vão ser purificadas como ouro ou como a prata. Vai ser como a palha. Tudo aquilo que ela vai dizer, olha, eu fiz tudo isso aqui. Aí Deus vai dizer, não serviu de nada, mas a minha graça te alcançou. Aproveite a sua estadia. Logo, eu preciso entender que nem no céu nós seremos todos iguais. Essa ideia de que Deus vai estabelecer um reino onde todas as pessoas terão a mesma coisa não é bíblica. Agora, aqueles que vivem pelo reino entendem que é responsabilidade deles lembrar que tudo que eu tenho não pertence a mim. E justamente porque tudo que eu tenho não pertence a mim, eu devo ter um coração generoso para suprir as necessidades daqueles que estão ao meu redor. E por que a gente vê o registro de pessoas como Barnabé, que vendeu propriedades para abençoar os irmãos mais pobres da igreja de Jerusalém? Por que nós vemos isso? Porque estavam dispostos a verdadeiramente abençoar a vida dos outros com aquilo que ele entendia pertencer ao Senhor. E por que Barnabé e tantos outros entendiam que aquilo pertencia ao Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E outra coisa, Deus não incentiva com esse texto aqui a vagabundagem. Eu vou esperar, não vou fazer nada porque os irmãos vão me ajudar. A palavra de Deus também diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. Deus não nos chamou para nos apropriarmos indevidamente das bênçãos que Ele deu para outras pessoas. Deus espera que nós sejamos pessoas generosas. Deus espera que nós sejamos pessoas amáveis, mas Deus espera que isso parta do nosso coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Eu consigo provar isso biblicamente? Sim. A prova é que no mesmo contexto, mais na frente é dito o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira viram lá, Barnabé, outros irmãos, vendendo as propriedades, entregando os bens para que fosse distribuído para aqueles irmãos que tinham necessidade. O que Ananias e Safira fizeram? Rapaz, eu também quero mostrar que eu sou generoso, né? Eles podiam vender a propriedade e dar só uma parte, não podiam? Qual foi o pecado deles, então? Foi porque eles não deram todo? Esse foi o pecado? O pecado deles foi porque eles queriam enganar, dizendo que tinham ofertado tudo, sem ter ofertado tudo. Irmãos, entendam. Deus não precisa do nosso dinheiro. Embora Deus utilize o nosso dinheiro. Porque a obra de Deus não é sustentada por nós. É Deus quem sustenta a obra. E como é que Ele faz isso? Ele transforma a nossa mente e o nosso coração para que o dinheiro que é dele está na minha mão seja utilizado para a glória dele. Seja em abençoar o meu irmão que está passando necessidade, seja abençoar para a ampliação do avanço do evangelho, no envio de missionários, seja também na estruturação dos serviços prestados pela igreja local. Todas essas coisas dizem respeito à compreensão da doutrina dos apóstolos, daquilo que está estabelecido na própria palavra de Deus, daquilo que é fruto do temor a Deus. Percebam, aqueles irmãos tinham tudo em comum. E aqui eu queria dar ênfase ao que a gente tem falado nos outros dias. Por quem é que você vai ter mais disponibilidade para amar e ajudar? As pessoas que você ama e conhece ou as pessoas que você desconhece? Obviamente, você vai amar mais aqueles que estão perto de você.
Sabe uma coisa que me preocupa? Eu quero muito ver muitas conversões nessa igreja. Quero muito, de verdade. Mas me preocupa essa igreja chegar em um padrão onde ser membro dela não diga respeito a fazer parte de uma verdadeira família. Às vezes eu fico pensando assim, será que eu queria que a nossa igreja ficasse do mesmo jeito que ficou a igreja de Jerusalém? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. Porque a igreja de Jerusalém teve êxito em ter tanta gente, porque aquela tanta gente que tinha lá estava cheia do Espírito Santo. Então, os problemas que surgiam eram tratados. Mas entendam, quanto maior é o número de membros de uma igreja, mais difícil é viver em comunidade de maneira que é correto. É impossível? Não, não é impossível. Mas é mais difícil? Sim. Porque é mais fácil eu me esconder. É mais fácil eu não querer ter comunhão. É mais fácil eu achar que a igreja não tem que se meter na minha vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir cultuar. Eu vou sentar aqui, vou cantar alguns louvores, vou ouvir a pregação e depois eu vou dar meia volta e vou embora. E eu vou achar que eu fiz o que era necessário. Mas nós vimos ontem, antes de ontem, nós precisamos ter comunhão. Comunhão não é uma opção, é um mandamento. Portanto, eu não posso me privar da comunhão. E se eu me privo da comunhão voluntariamente, eu tenho que me perguntar, será que eu sou realmente crente? O crente é aquele que ouve a ordem do seu Senhor e cumpre a ordem do seu Senhor. Se eu ouço a ordem do meu Senhor e digo assim, não, mas ficar conversando com os irmãos da igreja, visitar os irmãos da igreja, contar os meus problemas para os irmãos da igreja, não, aí já é demais. Você não entendeu o que é congregar. Você não entendeu o que é fazer parte do corpo. Aqueles irmãos que tinham mais e podiam ajudar mais, eles faziam. Eles faziam. Eles vendiam a sua propriedade, abençoavam os irmãos que não tinham. Isso é fruto do quê? Da graça, da compreensão que eles tinham de que Deus ofereceu para eles aquilo que eles não mereciam. Nós devemos viver dessa mesma maneira. E para que eu viva dessa mesma maneira, eu preciso conviver. Como é que eu vou saber as necessidades do meu irmão se eu não convivo com o meu irmão? Como é que eu vou saber quais são as lutas dele se eu não tiro tempo para conhecê-lo? Como é que eu vou sentir o amor, e como nós vimos no texto de ontem, um ardente amor, um amor não fingido, se eu voluntariamente não me entregar para conhecer os meus irmãos em comunhão? Isso não vai acontecer. Então, nós precisamos, como igreja, assumir um compromisso, não teórico, mas um compromisso prático de vivermos em comunidade. Bota lá, pega a relação de membros da igreja e vai ticando um por um. Rapaz, hoje eu vou conhecer melhor a irmã Terezinha. Hoje eu vou conhecer melhor a irmã Sheila. Hoje eu vou conhecer melhor o irmão Jonas. Hoje eu vou conhecer melhor a irmã Nice. E vai conhecendo um por um. Mas eu sou envergonhado. Se a vergonha te faz desobedecer ao Senhor, essa vergonha não é só um traço característico da sua personalidade. Essa vergonha é pecaminosa. Entenda isso. Ser envergonhado não é pecado, desde que a vergonha não te impeça de obedecer o que Deus quer. Está claro? Nós precisamos viver de acordo com o que Deus estabelece, não de acordo com o que eu acho ou o que eu quero. No versículo 45 é dito: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, perseverando unânimes todos os dias. A perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na oração, a perseverança na comunhão, a perseverança no amor, no repartir, gera em nós unidade. Gera em nós um senso de que realmente somos um corpo. É muito bom o modo como o apóstolo Paulo nos ensina de que nós somos um corpo. Membros individuais que fazem parte de um mesmo corpo. E por que é importante isso? Porque se nós acharmos que eu, como dedo, não preciso do resto do corpo, o que vai acontecer comigo? O que acontece com o dedo que caiu da mão? Apodrece e morre. O
que acontece com o nariz, que anda sozinho? O nariz não anda sozinho, né? Mas caiu do rosto o nariz. Ele vai morrer. Eu já falei, né, que a única mão que você vê andando sozinho é a mão da família Adams. Fora isso, irmão, você tem que estar no corpo. Porque o corpo foi deixado pelo Senhor para o pleno funcionamento da vontade da cabeça. E quem é a cabeça? Cristo. Portanto, se eu não entendo que sou um com o resto dos membros para servir a cabeça que é Cristo, eu não faço parte realmente do corpo. E se eu não faço realmente parte do corpo, eu não obedeço à cabeça. A minha mão obedece à minha cabeça. A sua mão obedece a quem? A sua cabeça. Se eu ficar olhando ali, para o Edmilson, eu vou conseguir escrever com a caneta que ele está na mão o que eu estou pensando? Não, por quê? A minha cabeça é uma, a cabeça dele é outra. Sem unidade no corpo, nós demonstramos que não temos a unidade na cabeça, ou seja, quem nos lidera. Quem nos lidera é Cristo. Portanto, nós precisamos perseverar em unidade. E como é que nós fazemos isso? No versículo 46 explica. Nós fazemos isso, essa perseverança em unidade, todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como eu expliquei também nesses 2 últimos dias, congregar não diz respeito a somente frequentar um local pré-estabelecido, num horário pré-estabelecido, num dia da semana pré-estabelecida. Congregar diz respeito a conviver em unidade com os irmãos em Cristo. Congregar diz respeito a eu saber como é que eu posso edificar o meu irmão e o meu irmão saber como pode me edificar. Isso acontece só dentro do prédio da igreja? Não. Não acontece só no prédio da igreja. Esses irmãos estavam convivendo diariamente. Eles conviviam tanto no prédio, tanto no templo, como de casa em casa. Não é interessante imaginar que, nos tempos do Senhor Jesus, ele poderia ter estabelecido um local fixo, lá em Jerusalém, e dizer que todo mundo deveria ir até ele para escutar? Jesus podia fazer isso? Podia. Ele arrebanhava multidões para escutar o que ele falava? Sim. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele pregava para multidões em locais abertos, ele pregava para multidões em locais fechados, ele pregava para algumas pessoas dentro de algumas sinagogas, mas ele também tinha o tempo que ele passava convivendo em casa com os seus discípulos. Lembra da correria que eu falei? Já é corrido. Você acha que você vai conseguir ter comunhão em 20 minutos depois do culto? Sinto muito. Isso não é comunhão. Pode até ser um pouco. Mas o que eu vejo, e pela minha própria luta, a maioria das vezes, quando nós saímos daquela porta ali, os assuntos que deveriam estar focados na edificação mútua são transformados em assuntos banais. Ei, tu assistiu o dorama tal? Tu assistiu o jogo? Tu viu como é que está o campeonato tal? Coisas que não são pecaminosas de se falar. Você pode assistir série, você pode assistir jogo e tudo mais. Mas me diga uma coisa. Você tem muito tempo para viver com seu irmão? Não. Aí o pouco tempo que tu tem, tu vai gastar falando disso. Percebe? Mas é uma luta para a gente, irmãos. E eu falo que é uma luta para a gente porque eu, sabendo disso, pregando disso e tentando viver isso, às vezes me pego perguntando a única coisa para Moisés. Foi pescar, Moisés? Isso é erro. Eu deveria me preocupar muito mais. E aí, Moisés, como é que está a tua vida com Deus? Como é que eu posso ser útil a ti? Tem alguma luta específica que eu possa te ajudar? Quer compartilhar algo? Mas, irmãos, isso precisa ser intencional. Agora, quando nós vivemos indo na casa uns dos outros, isso é mais fácil. Porque muitas vezes eu nem preciso perguntar. Eu mesmo vejo qual é a necessidade. Como também nós vimos nas 2 últimas noites, congregar, indo de casa em casa, nos beneficia, porque é no lar que nós não conseguimos sustentar a máscara por tanto tempo. É dentro de casa. É dentro de casa que as pessoas vão ver
o modo como eu cuido dos meus filhos, o modo como eu trato a minha esposa, o modo como eu sou generoso, o modo como eu sou paciente, o modo como eu sou cordial. Mas é dentro de casa também que eu vou expor todas as minhas dificuldades. Porque vir aqui e fingir durante 2 horas é fácil. Agora experimenta viver com aquelas pessoas. Eu sempre lembro quando a gente vê as maiores exortações feitas aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, não eram exortações em público. Quando era que Jesus tinha grandes lições de aperfeiçoamento individual para os seus discípulos? Quando ele estava sozinho com eles, convivendo com eles. De repente, Jesus chega lá e eles estão debatendo quem é que ia ser o maior no reino dos céus. Oportunidade para ensinar. De repente, Jesus espera que alguém se levante para lavar os pés, ninguém se levanta. Jesus vai lá e lava os pés de todo mundo. Ensino individual. Pedro, a sua sogra estava lá doente em casa, eles ali reunidos, dentro da própria casa, viram um milagre acontecendo. Quantas e preciosas lições foram ensinadas em um contexto de poucas pessoas? Vir ao culto, cultuar em comunidade é uma ordenança do Senhor. Mas isso não é a totalidade do congregar, irmãos. Vocês não precisam se encontrar com seus irmãos somente quando é uma programação da igreja. A prova disso é quando você pensa mais nos seus amigos de fora do que nos seus irmãos de dentro. Quando você pensa em passear, quais são as primeiras pessoas que você lembra? Quando você pensa em chamar alguém para comer, quais são as primeiras pessoas que você pensa? Quando você pensa em compartilhar aflições, quais são as primeiras pessoas que você pensa? Mas agora, quando você fala de conviver, quais são as primeiras pessoas que você pensa? Entenda, irmãos. Nós podemos ter amigos e nós não fomos tirados do mundo. Nós já vimos também que se isolar do mundo também é um pecado. Mas nós precisamos entender que é na comunhão com os outros santos, é na comunhão com os demais irmãos, que nós somos fortalecidos para fazer a vontade de Deus. Portanto, eu preciso tirar tempo para conviver com os meus irmãos. Eu preciso colocar isso na minha agenda. Porque se eu não colocar isso na minha agenda, se eu não intencionalmente dizer, eu vou me encontrar com fulano de tal, para ter uma tarde com ele, um dia com ele, não vai acontecer. E você vai esperar as tentativas que a igreja institucionalmente faz para tentar promover isso. Não tem problema a igreja tentar promover isso. O problema é quando as pessoas só fazem quando a igreja promove institucionalmente. Então a igreja disser assim, olha, família tal, família tal, família tal vão se reunir no mês tal. É um problema isso? Não. Agora, se essas famílias só se reúnem porque o pastor está dizendo que elas precisam se reunir, dizendo o dia, o horário, isso é um problema. Porque elas são irmãos em Cristo. Como você vai ter intimidade com uma pessoa que você não conhece? Nós vimos ontem que o termo traduzido por hospitalidade tem na sua origem, na sua base, ser amigo de desconhecidos, amigo de estranhos. Lembra de Abraão? Como ele recebeu aqueles estranhos em casa? O que as escrituras falam? Ele, não sabendo, recebeu anjos em casa. Por isso, nós não devemos abandonar a hospitalidade. Não é que vai chegar um anjo, não, para ir na sua casa. Mas vai chegar o pastor. Vai chegar a irmã Nice. Vai chegar a irmã Terezinha, a irmã Silvânia, a irmã Adriana. Lembra do que nós falamos ontem à noite também? Eu só posso receber quando eu estiver plenamente confortável em receber? Não. Lembra que as motivações do nosso coração também podem nos atrapalhar de receber os nossos irmãos? Lembra do que eu falei ontem? É bom que a gente avise quando vai visitar um irmão. Mas se o irmão chegar sem avisar, sonde o seu coração. Se você fizer murmurando, recebê-lo murmurando, isso provavelmente vai demonstrar que você está mais preocupado com a sua reputação,
o que o irmão vai pensar de você do que verdadeiramente em recebê-lo, que é o cumprimento de uma ordenança do Senhor. Deixa eu explicar melhor. Cadê o Brunão aqui para me ajudar? Eu estou falando rápido demais, né? Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Imagina o seguinte, alguém chega, bate no seu portão, é um irmão da igreja. A sua casa parece que explodiu uma bomba e está tudo de cabeça para baixo. E aí você imagina assim, por que o infeliz desse irmão veio logo hoje? Eu não combinei nada com ele e ele está aqui na minha porta. Se esse é o seu primeiro pensamento, entenda, Deus quer que você tire esse pensamento. Porque provavelmente o que você está querendo é, eu queria botar a máscara de uma excelente dona de casa que não deixa a casa ficar desse jeito. Eu queria botar a máscara de que tudo está sob o meu controle. Poxa, por que o irmão veio logo hoje que só tem arroz com ovo? Eu queria receber ele no dia que tivesse lasanha. Eu queria ter a máscara de boa cozinheira. E agora o meu irmão vai vir aqui e vai me ver sem máscara. Adivinha o que vai acontecer? O irmão vai te conhecer. Bingo! Comunhão. Sabe o que o irmão vai ter oportunidade? De ver sua casa bagunçada, chegar lá? Posso te ajudar a arrumar a casa? Ah, pastor, mas não é todo mundo que tem essa disposição, não. Oportunidade de você ensinar ele a ter essa disposição. Irmão, você está vendo que minha casa está toda bagunçada? Você chegou aqui sem avisar? Bora me ajudar a arrumar? Benefício dos dois lados, irmão. Você tanto vai ser ajudado, como vai ajudar ele a entender essas verdades. E não é isso que Deus quer? Comunhão, vida em comunidade. Vocês acham que vocês acham não, né? Porque vocês viveram durante 5 anos dentro da minha casa, né? Vocês viram que por diversas vezes eu estava tentando deixar habitável para que tivesse os cultos lá em casa. E quantas vezes eu tive o privilégio de ter os irmãos chegando lá com a pia parecendo o Monte Everest e os irmãos entendendo, não precisava nem falar comigo. Fazia o quê? Pegava uma bucha, detergente e ia lavar. Qual é o nome disso? Congregar. Viver em comunidade. Quantas vezes eu peguei o Felipe, eu peguei o Bruninho, peguei o Jonas. Ei, tá vendo ali o Abner? Tá cagado, vai lá, dá banho. Eles aprenderam a dar banho em criança. Quantas vezes as meninas foram lá e lavaram a Ágata, lavaram a Eloá? Isso é viver em comunidade, dar a oportunidade dos jovens entender o que é ser pai, o que é ser mãe. Como é que eu vou fazer isso na hora do culto? Irmãos, hoje o culto vai ser sobre ensinar como lavar a bunda cagada de uma criança. Não faz sentido. Mas Deus nos manda sermos auxílio uns para os outros. E pode parecer bobagem, mas não é. Porque uma mãe sobrecarregada sabe o valor que tem de alguém chegar inesperadamente e dizer assim, hoje aqui eu não vim para receber nada não, vim para te ajudar. O que você precisa? Você já cozinhou hoje? Você já fez comida? Ainda não? Deixa eu te ajudar no almoço. Cheguei foi muito lá, foi pastor. Sim. E o que nós temos que fazer? Transformar isso em normal. Porque é normal. Não é qualquer pessoa que nós recebemos na membresia dessa igreja. Se é seu irmão, parte da mesma membresia da sua igreja, você devia achar estranho recebê-lo em casa? Não. Portanto, nós precisamos perseverar em unidade, não somente no templo, não somente no prédio da igreja, nós precisamos perseverar em unidade também em casa. Em casa. Os irmãos têm que saber onde é que você mora, onde você se esconde. Depende de onde é a sua casa. Os irmãos têm que saber. Se você ficar sumido, os irmãos vão procurar onde? Qual é o primeiro canto? Na sua casa. Se for aquele irmão que você não conhece, né? Eu não sei nem onde é que mora. Não sei nem onde é que eu vou começar a procurar. Não, se eu conheço meu irmão, eu sei onde é que ele mora. Eu sei onde ele trabalha. Eu posso começar a procurar. Então, isso é demonstração de amor. Versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma característica de uma igreja que vive pela palavra, que teme ao Senhor verdadeiramente, que se mantém em oração, que se mantém em comunhão, que está disposto a viver em comunhão
compartilhando os fardos, suprindo as necessidades dos que necessitam. Essa igreja tem facilidade em abrir a boca e louvar a Deus por meio da música. O grupo de louvor não é alguém que foi chamado aqui para frente para cantar e você apreciar eles cantando. São irmãos que foram chamados para nos auxiliar a louvar juntamente com eles. Louvar. Então, na hora de louvar ao Senhor, eu estou refletindo nas mensagens que a letra da música fala e transmitindo ao Senhor como algo que é verdadeiro na minha mente, no meu coração, como uma verdadeira fonte de adoração. Por isso, eu não chego depois do louvor, eu chego antes do louvor, porque eu sei que o louvor faz parte do culto a Deus. Irmãos, quão maravilhoso é quando o pessoal faz aqui, né? Para os instrumentos, tira o microfone e a igreja fica cantando aqui, a capela. Não é lindo? Mas para que seja bonito, você tem que abrir sua boca, irmão. Deus te deu boca, garganta, língua, pregas vocais. Olha o privilégio. Existem aquelas pessoas que não têm. Abra sua boca e louve ao Senhor. E é interessante perceber que aquela igreja que estava vivendo toda essa excelente fase aqui em Jerusalém começou a cair na graça de todo o povo. Eu queria explicar isso baseado lá em João capítulo 13. Volta um pouquinho aí. O versículo 35. João 13,35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus diz que se nós nos amarmos, olha o que é dito no versículo anterior, não é de qualquer jeito esse amor. O versículo anterior diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros nos ameis. Como é que Jesus nos amou? Sacrificialmente. Jesus esperou que nós o amássemos primeiro, para que depois ele nos amasse? Não, ele nos amou primeiro. Jesus diz que se nós vivemos esse amor uns para com os outros, as pessoas que estão fora do ambiente eclesiástico vão perceber que nós somos discípulos de Cristo. Por que eles vão perceber isso? Porque nós vamos estar fazendo exatamente o que Cristo fez. E assim nós traremos glória para quem? Para nós mesmos? Para Deus. Então o objetivo da gente como igreja é que alguém passe na rua, veja a gente conversando lá na calçada e diga assim: rapaz, esse povo é animado, né? Rapaz, esse povo se gosta, né? Essa deve ser a impressão de uma pessoa que não conhece a gente só em ver a gente. Mas me diga, como é que isso vai ser possível sem hospitalidade? Não vai ser possível. As pessoas vão passar, vão olhar e vão dizer: só mais uma igreja. Mesma coisa, tudo igual. Jesus está dizendo que existe uma forma de nós sermos percebidos como diferentes. As pessoas do tempo de Jerusalém, ali no período de Pentecostes, perceberam que aquele povo era diferente. O povo percebeu que eles estavam vivendo de uma maneira impressionante. Isso deixava eles empolgados. Olha ali como aquele pessoal se ama. Olha ali, tu ouviu? O pessoal lá daquela igreja ali, os irmãos estão vendendo terreno para abençoar os irmãos que estavam passando necessidade. Rapaz, nunca ouvi falar disso. Não, tu está por fora. Os irmãos dessa mesma igreja aí viram que um outro irmão estava doente e estava com possibilidade de trabalhar. Eles foram lá e começaram a ajudar ele em casa, e eles decidiram se juntar para ofertar para que o irmão não ficasse sem suprimento em casa. Não, tu está por fora. A outra irmã ali perdeu o filho e ela está muito triste em casa, depressiva. As irmãs se revezam todos os dias para ter alguém para cozinhar para ela, para ampará-la em amor. Esse deveria ser o tipo de comentário que as pessoas deveriam fazer sobre a nossa igreja. Mas para que isso aconteça,
Eu preciso viver a palavra. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso verdadeiramente me dispor a fazer o que Ele diz e não o que eu quero. Eu preciso vigiar em oração. Eu preciso me entregar para viver de acordo com o que Ele estabelece. Irmãos, é muito prazeroso. É muito bom ser parte de uma igreja que, quando o dirigente diz assim, vamos se levantar e se cumprimentar, todo mundo se levanta dando um sorriso. Mas acredite, nem todo canto é assim. Por que esse infeliz mandou se levantar para cumprimentar? Agora vou ter que falar com fulano de tal, não queria falar com ele não. Meu Deus, vou me esconder aqui. Vou ficar quieto no meu canto. E aí, em vez de ser prazeroso, se torna uma tortura. É muito bom saber que eles têm que cantar 3 vezes a mesma música para vocês terminarem. É bom demais. Mas entenda, eu só devo fazer isso e dar um abraço, cumprimentar, dizer Deus te abençoe, quando o responsável do louvor diz. Eu só devo cumprimentar os visitantes quando o pastor diz. Rapaz, eu já falei tanto disso, que se você não entendeu ainda, pela misericórdia do Senhor, entenda de uma vez por todas. Deus te manda ser hospitaleiro. Eu sou tímido. Se a tua timidez impede você de obedecer ao Senhor, deixa a timidez de lado. Agora, mesmo sendo tímido, faça a sua vontade. Um exemplo bom disso, 2 exemplos na verdade. O Felipe e a Sheila. O Felipe e a Sheila são tímidos. O Felipe, meu Deus, o pessoal pensava que ele era mudo. E eu não estou brincando. Certo? Literalmente, muitos irmãos só escutaram a voz do Felipe pela primeira vez do batismo do Felipe. Estou mentindo, Felipe? Não. O Felipe não falava. E a pessoa que tinha mais certeza de que ele era mudo, porque o Lucas que falava por ele. Só dava os dois juntos, parecia que o Felipe fazia um sinal do Lucas lá e o Lucas era que falava por ele. Mas o que o Felipe estava fazendo hoje aqui? Dirigindo o louvor. Ele deixou de ser tímido? Não, irmãos. Não deixou. Mas ele deixou de lado o que o pecado estava fazendo por meio da timidez dele. E por que o Felipe conseguiu fazer isso? Porque ele ouviu a palavra de Deus e ele teve irmãos que apoiaram ele, habitando com ele, vivendo com ele, sendo hospitaleiros e ajudando ele a fazer isso. A Sheila é tímida, mas é isso, no final do mundo a Sheila está falando com todo mundo. Nós precisamos ser mais próximos uns dos outros. Nós precisamos ter aquele desejo durante a semana de não vejo a hora de chegar quarta-feira, não vejo a hora de chegar domingo, não aguento não esperar até domingo. Ei, está fazendo o quê? Vou na tua casa hoje. Ah, não pode me receber? Não, mas eu posso te receber, quer vir? Não pode me receber porque está doente? Posso te ajudar? Posso te servir? Não pode me receber porque não tem nada? Não, eu levo o ovo, né? Interessante que o negócio de ovo, né? Tanto o rico quanto o pobre são conhecidos pelo ovo, né? O problema é qual é o animal que bota o ovo. O pobre come ovo de galinha, o rico come ovo de peixe, né? Caviar. Mas é ovo do mesmo jeito, irmão. Tendo ovo para comer, glória a Deus. E se não tiver ovo, bebe água, faz jejum. Glória a Deus do mesmo jeito. Precisamos uns dos outros, irmãos. Mas isso não pode ficar na teoria. É muito bom escutar todas essas verdades. É muito bom sonhar com a igreja desse jeito. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver a palavra. Eu preciso dizer, entendi. Agora cabe a mim praticar. Precisamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Vocês querem viver a mesma realidade da igreja de Jerusalém? Sim? A igreja de Jerusalém era tão maravilhosa. Todos os problemas que surgiam eram tratados, que eles começaram a pecar por causa disso. Qual foi o pecado deles? Deus mandou eles se espalharem, né? Eles não queriam mais se espalhar. Estava bom demais aquele ambiente ali. O que Deus fez? Pelo nome deles, para botar tudo para correr para que eles cumprissem a vontade do Senhor. O meu sonho, como pastor, é ver essa igreja se amando tanto, que vocês digam assim, rapaz, embora eu não queira sair daqui, eu sei que a obra do Senhor é mais importante que isso. Já falei para vocês, né?
Meu desejo é que quando nós formos abrir uma congregação, que não vá só uma família enviada, que vá 15, 20, 30 membros dessa igreja junto, que nasça um trabalho já com assistência lá, com sustento próprio. Eu já falei quantas vezes aqui do exemplo lá do pastor Micael e do pastor Isaac, que são pessoas que nós conhecemos. Quantas vezes eu falei disso? Mas sabe o que pode acontecer? Se nós não fizermos isso que nós estamos vendo aqui hoje, ontem, antes de ontem, nós podemos ser que nem Olha, agora não me fugiu o nome todo da cabeça. Não, Diótrefes. Diótrefes queria tudo para ele, né? É assim que a igreja, que não entende a obra do Senhor, pode querer também. Você não acha que não vai passar a tentação, não? Rapaz, vai todo mundo que é os melhores. Os melhores pregadores vão embora, os melhores músicos vão embora, os melhores professores da CBD vão embora. Amém. Amém que eles vão embora. Isso vai me ajudar a quê? A me esforçar mais. Ah, ficamos sem músico. Agora vai ter que gente nova aprender a tocar. Ah, mas logo não tem mais um professor para aquela sala. Agora vai ser novas pessoas treinadas para ensinar aquela sala DVD. É assim que surge. Mas quando está tudo bom demais, a gente não quer que mexa, porque a gente sabe que se mexer, vai ter que readaptar. E readaptar o serviço do Senhor diz respeito a sair da zona de conforto. Então, irmãos, a gente precisa amar mais a Deus do que a nós mesmos. E quando nós amamos mais a Deus do que a nós mesmos, naturalmente, nós amaremos mais aos nossos irmãos. Por isso que João diz que aquele que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus de verdade, é mentiroso. Por isso, analise a sua vida. Você tem amado ao seu irmão? Se você ama o seu irmão, persevere, continue. Mas se você tem se escondido da membresia da sua igreja, se você tem se isolado, retorne, se arrependa, peça perdão e encontre em Cristo e na igreja auxílio para vencer o seu pecado. Amém? Amém? Que nós possamos lembrar de tudo isso que nós aprendemos nessa conferência. Que nós possamos sair hoje mesmo daqui chamando gente para a nossa casa. Amém? Amém? Se você me convidar ninguém, eu vou saber no próximo domingo. Senhor, o amor que nós temos uns pelos outros, ó Pai, só é real porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor provou o teu amor por nós, enviando o teu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Que tamanha graça, que tamanho privilégio, Pai. Nos dá o privilégio também de, como igreja, vivermos essa realidade. Eu acredito, Pai, que o Senhor tem trabalhado no coração e na mente dos nossos irmãos aqui na igreja, que isso tem se tornado uma realidade, mas nós sempre podemos melhorar, Pai. Nos ajuda a estarmos mais atentos e sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Nos ajuda a amarmos e amparar os nossos irmãos nos momentos de luta. Seja luta contra a dor física, a dor emocional. Também, ó Pai, nos ajuda a sustentar os nossos irmãos que estão passando por grande dificuldade financeira. Pai, que nós não façamos isso, como a Tua palavra diz, murmurando. Nos ajuda a fazer isso de coração grato, lembrando do que o Senhor fez por nós. É o que te pedimos, Pai. Transforma as nossas vidas, que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.